Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, bom dia. Muito bom dia, Kelly Matos. Quero cumprimentar a Carolina Bahia, Rosane de Oliveira e a todos os ouvintes da Gaúcha. Obrigada, governador, pela gentileza de conversar com a Rádio Gaúcha. O senhor é sempre muito atento aqui ao Estado. Obrigada pela gentileza de disponibilizar o seu tempo. Carolina mencionou reforma política. Ontem à noite ainda, a Câmara dos Deputados, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados, aprovou um relatório de um texto base, é verdade, né? Ainda teremos votação das emendas, dos complementos, em que os pontos principais, para destacar para o nosso ouvinte, são a criação desse fundo de 3 bilhões e 600 milhões de reais e também o estabelecimento do chamado Distritão. O senhor acredita que essas são as melhores propostas para a gente reformar o sistema eleitoral, a política no Brasil? Eu entendo que não, Kelly Matos. Eu defendo o voto distrital misto, defendo cláusula de desempenho. Nós não podemos continuar tendo 35 partidos políticos, nós não temos 35 ideologias e precisamos tornar a campanha mais barata. No caso da campanha majoritária, o mais caro é a televisão. Então eu defendo que só tenha estúdio, não tenha tomada externa. Então se nós tornarmos a campanha mais barata, o voto distrital ou distrital misto e cláusula de desempenho, tendo menos partidos e disciplina partidária, partidos mais programáticos, eu acho que melhora. Agora, o distritão é um grande equívoco, porque ele enfraquece os partidos ainda mais e vai ser uma corrida desenfreada pelo Estado inteiro para ver quem são os mais votados, independentemente de partido político. Acho até que pode encarecer a eleição. Governador, é o fim dos partidos, na sua avaliação, se o distritão prosperar? Olha, eu não diria que é o fim, mas vai enfraquecer ainda mais, né, um país que vive uma profunda crise de política partidária. Ninguém gosta de partido, mas o fato é que todas as democracias do mundo, você precisa organizar a vida política. E os partidos têm um papel, e eles tendo identidade, né, você conseguindo identificar o que eles defendem, os programas, e tendo disciplina, você melhora um pouco esse quadro. E o voto distrital, você tornar mais perto, né, o representante do representado. A minha tese, Kelly, é que o vizinho fiscaliza. Então, o voto distrital, o vizinho fiscaliza, sabe onde é que mora, padrão de vida, ele tem uma participação maior. Governador, falando em política partidária, o PSDB está com umas chamadas do programa na televisão e também nas rádios, que diz o seguinte: o PSDB errou e tem que fazer uma autocrítica, não adianta pedir desculpas. O PSDB errou? O senhor concordou com essa campanha? E se errou, errou aonde? Olha, eu não participei da elaboração do programa partidário. É uma campanha polêmica, eu acho que chama atenção até para esse fato, destaca conquistas importantes do partido, como o próprio programa mesmo parece que mostrará a estabilização da moeda, o plano real, o remédio genérico, os agentes comunitários de saúde, enfim, uma participação importante do partido ajudando a vida nacional. Eu gostaria, se a gente pudesse colocar para o nosso ouvinte também, para quem não acompanhou a propaganda, vamos ver se a gente consegue ouvir um trechinho, governador. E acertou quando criou o Plano Real. Mas agora, errou. Acertou quando lutou pelas diretas já e anistia. Agora, errou. Foi quem implantou os agentes de saúde. Mas agora errou. O PSDB errou e tem que fazer uma autocrítica. Não adianta pedir desculpas. Dia 17 às 20h30, assista ao programa e conheça as ideias e posições do PSDB diante do futuro do Brasil. É hora de pensar. É por isso que eu lhe perguntei, governador, onde errou? E que o senhor nos apontasse esses erros que o PSDB está reconhecendo, preparando a campanha para 2018. Por exemplo,
a situação do senador Aécio Neves é um desses erros? O apoio ao governo Temer é outro desses erros? Olha, em relação ao Aécio, tanto é que ele próprio já se afastou da presidência do partido e o Tasso Gereissati já assumiu a presidência do partido. Em relação ao governo Temer, eu defendi lá atrás que nós não participássemos do governo, que nós ajudássemos em todas as medidas que fossem de interesse do país, mas que não precisava participar do governo, não tem nenhuma razão, nós não vamos deixar de votar nada do que seja necessário ao país por participar ou não. Mas enfim, eu acho até que isso já está superado. Eu acho que o que nós temos é preparar um grande projeto para o futuro. A eleição do ano que vem, ela é decisiva, porque um governo eleito pelo voto popular, com grande legitimidade, tem condição de fazer muito mais para ajudar o Brasil a recuperar o emprego, crescer. O Brasil é um país vocacionado para o crescimento. Agricultura forte, indústria diversificada, serviços, tem tudo para voltar a crescer. Então eu vejo com otimismo, acho que a gente pode sim recuperar. Mas, governador, eu gostaria de insistir nessa questão da autocrítica, já que criou uma grande expectativa no país. O senhor Geraldo Alckmin, o senhor governador do maior estado do país e o senhor que é pré-candidato à presidência da República. Que erros o PSDB cometeu e pelos quais ele precisa fazer essa autocrítica diante da nação? Olha, qual partido que não cometeu equívocos, né? Agora, eu vejo que essa questão de o PSDB errou é, no fundo, um ato de humildade, né? Santo Agostinho dizia, prefiro os que me criticam porque me corrigem aos que me adulam porque me corrompem. Eu acho que não há ninguém no Brasil satisfeito com a vida política. Não é culpa de A, B ou C, mas é um fato. Não há ninguém feliz hoje com a política brasileira. Nós precisamos, para começar a mudar, é preciso começar reconhecendo que o quadro é de grande insatisfação e que é preciso trabalhar para corrigir. Várias são as reformas necessárias. Uma delas é a política. O modelo político brasileiro faliu, literalmente. E se nós não reformarmos, ou não reformarmos de forma correta, não vai melhorar. É preciso agir nas causas e não nos efeitos, né? Então é importante, eu acho que o primeiro passo é a humildade. O senhor... Reconhecer. Desculpa, eu lhe interrompi, governador. O senhor disse que lá atrás o senhor defendeu que o partido não participasse do governo, mas apoiasse os temas que considera importantes. Hoje o senhor acha que o partido deve permanecer no governo Temer? Ou esse debate ele tem que acontecer até para vocês, até para o partido conseguir discutir e definir essa situação? O senhor acha que hoje tem que continuar? Olha, eu acho que está superada essa questão. Nós vamos votar as reformas independentemente de estar ou não no governo. Uhum. Os ministros vão acabar saindo, até porque a maioria deles é candidato. Então isso depende do foro íntimo de cada um e do próprio presidente. Mas quero reafirmar aqui a nossa luta para ajudamos na reforma trabalhista. Acho que ela vai aumentar o número de empregos no Brasil, vai diminuir a informalidade, vai ajudar a ativar a economia. Nós precisamos estimular a atividade empreendedora. E quero também dizer que, se Deus quiser, amanhã eu estarei aí em Porto Alegre. Aliás, temos uma boa parceria com o Estado na vacina contra a dengue, que está indo bem aí com a PUC do Rio Grande do Sul, com o Centro de Pesquisas, também com o nosso governador, o Sartori, na área agrícola. Estaremos também com o prefeito Marquesan e no sábado vou a Florianópolis. Essa sua agenda, governador, o senhor vem para um debate no Brasil de Ideias, que é uma promoção da revista Voto.
Vou situar o nosso ouvinte aqui, porque o senhor está vindo ao Rio Grande do Sul. Mas essa sua agenda, naturalmente, ela é uma agenda já de um dos postulantes à presidência da República e uma agenda de quem está procurando já alinhavar alianças para 2018. Qual é, na sua avaliação, na eleição do ano que vem, a melhor forma de se financiar esta campanha eleitoral e qual deve ser a política de alianças do PSDB? Quem o senhor vai procurar para parceiro em 2018? Olha, primeiro em relação ao financiamento, se nós tivéssemos poucos partidos, até o parlamentarismo, o financiamento público é um caminho. Agora, com um quadro tão plurimultipartidário, eu sempre defendi financiamento privado. Em relação a alianças, elas são importantes. Política é equipe, é time. Com quem que nós podemos fazer aliança? Óbvio que não vamos fazer com o PT, nem com o petismo, que nós somos absolutamente contra a irresponsabilidade fiscal, o populismo. É só olhar a América Latina e ver o que deu isso nos países vizinhos. Nós vamos fazer também aliança com quem não tiver candidato a presidente. Quem tiver, você disputa no primeiro turno. E pode, quem chegar no segundo turno, fazer uma aliança. Mas no caso do PMDB, governador, para a gente fechar esse capítulo, no caso do PMDB, se viu nos últimos dias uma aproximação do presidente Michel Temer com o prefeito de São Paulo, João Dória, que seria uma das possibilidades. Ele é, como a gente diz aqui no Sul, cria sua politicamente, porque vem de outro ramo, né? Não era da política e se elegeu prefeito de São Paulo. Tá? O PMDB, com todo o desgaste do presidente Michel Temer, é um parceiro com o qual o PSDB gostaria de dividir o palanque em 2018? Olha, o PMDB tem bons quadros. Né? Eu fui do MDB, do velho Manda-Brasa, na época da Arena e do MDB. O MDB tem bons quadros. Claro que o governo sofre de ilegitimidade. Essa é a lógica da democracia, precisa ter voto. Eu fui governador sem voto, porque o Mário Covas faleceu e eu assumi o governo. Depois eu fui 3 vezes governador com voto eleito. É totalmente diferente. Então é claro que o governo sofre um grande problema de falta de legitimidade, que dificulta a governabilidade. Mas eu quero pedir licença para vocês, porque eu estou decolando aqui de Brasília para São Paulo. Mas amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aí em Porto Alegre e me permita fazer uma homenagem ao Jaime Kopstein. Meu pai, em Pindamonhangaba, acompanhava a Gaúcha na madrugada e era um grande admirador do Jaime Kopstein, um homem culto, um grande comunicador, uma escola verdadeira da boa comunicação. Então, permita transmitir um abraço à Rádio Gaúcha, homenageando o nosso Jaime Kopstein. Sem dúvida, obrigada, Jaime Kopstein. Governador, só uma última pergunta então, para a gente fechar. A ovada em João Dória. Os políticos todos estão submetidos a essa reação da população em função do não me representa e de toda essa crise de legitimidade? Como é que o senhor acompanhou isso? Olha, eu acho que é natural que haja debate, isso faz parte, né, da vida pública. Agora, a política também deve ser feita com civilidade, né? Então, jogar ovo, agredir pessoas, é prova de quem não tem argumento e parte para a violência. Esse não é o bom caminho. Aliás, eu vou trabalhar muito para unir o Brasil, porque uma casa dividida, ela nem sempre dá tão bons resultados. Ao menos nas questões essenciais, procurar unir mais, buscar uma convergência. Em dezembro, o PSDB fecha o nome do candidato à presidência, governador. É isso está acertado. É isso mesmo. Não precisa ser agora, mas também não pode ser improvisado de última hora. Essas coisas precisam ser feitas com antecedência. O Brasil é um país continental, precisa haver boas propostas, programa, ouvir, debater. Então o prazo deve ser dezembro.
Mas pedir licença, que senão eu perco o avião aqui. Nós estamos... Bom, amanhã a gente continua essa conversa aqui. Amanhã Então. a gente continua. Obrigada. Um abraço, obrigado a vocês. Que nós conversamos agora. Governador, boa tarde, obrigado em nos atender aqui na CBN. Muito boa tarde, Aldo Vilela. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar todos os ouvintes da CBN, do programa CBN Total. Governador, esse empréstimo, essa extensão do empréstimo, São Paulo passou por um processo sério de abastecimento de água, e aí muitos questionamentos são feitos, se é um empréstimo com conotações políticas, se a expertise que São Paulo teve repasse e ajuda agora esses estados do Nordeste, de fato e de direito, qual o principal objetivo da continuidade do empréstimo desses equipamentos? Olha, Aldo Vilela, nós assinamos agora às 14h com o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, a prorrogação por mais um ano. Nós mandamos 30 carretas de equipamentos com bombas flutuantes, conjunto de motores reservas, mais de 1.800 metros de tubulação, cabos elétricos, equipamentos, para ajudar no canal leste, que vai lá de Itaparica, passa lá por Floresta. Estive até com o ministro Helder Barbalho em Custódia e Sertânia. Isso. E chega até a Paraíba, atendendo a região metropolitana de Campina Grande. Não tem nada de político eleitoral, é nosso dever ser solidário. Nós já passamos por isso aqui em São Paulo em 2014, com uma seca muito grande e conseguimos resolver. Então, são equipamentos muito potentes e eles permitem a chegada da água ao destinatário final mais rapidamente. Às vezes, você chegar 2 meses antes com a água, evita um colapso. Só quem não passou por uma seca não imagina o que é a gravidade do problema. Por que nós assinamos hoje por mais um ano? Porque todos esses equipamentos, daqui 2 meses, eles irão para o Canal Norte, que sai lá de Cabrobó, também atende Pernambuco, e depois ele vai até Jati, no Ceará, e atenderá o Ceará, atenderá também a Paraíba e o Rio Grande do Norte. Então é uma obra importante e todos os equipamentos então serão cedidos por mais um ano. Aí eles poderão possibilitar a água chegar 4 meses antes nestas regiões que são necessitadas. Perfeito. Bom, governador, é claro que quando se fala em Geraldo Alckmin, e aqui no Nordeste principalmente, tem toda a expectativa do processo eleitoral do ano que vem. O nome do senhor sempre citado, sempre presente em todas as pesquisas feitas do ponto de vista nacional e também local nos 9 estados da região Nordeste. Aqui no estado de Pernambuco, o senhor tem uma relação muito boa com o governador Paulo Câmara do PSB. E aí a pergunta, a possibilidade de disputa dentro do próprio PSDB existe? O senhor coloca o nome hoje para a disputa presidencial, fala-se muito que o prefeito de São Paulo, João Dória, vem ofuscando um pouco os caminhos do PSDB através do governador Geraldo Alckmin. Enfim, qual é a sua posição nesse momento em relação ao pleito de 2018? Olha, Aldo Vilela e ouvintes da CBN, primeiro dizer do nosso apreço pelo Paulo Câmara, nosso governador, o prefeito de Recife, Geraldo Júlio, a estima que tínhamos pelo Eduardo Campos, e o vice-governador de São Paulo é do PSB, é o Márcio França, uma das lideranças do PSB. Como também destaco sempre, o nosso ex-governador, o Jarbas Vasconcelos, os nossos companheiros do PSDB, o Bruno Araújo, o Daniel Coelho, o Betinho, o Guilherme Coelho, os ministros de Pernambuco, o Raul Henrique é o vice-governador, o Raul Jungmann, o Mendoncinha, enfim, temos aí grandes quadros. A escolha de candidato, ela deve ser até o final do ano. O PSDB definiu
um calendário. Em outubro faz as convenções municipais, em novembro as convenções estaduais e em dezembro a convenção nacional. Se nós tivermos um só candidato, será ele. Se nós tivermos mais de um, será marcada uma prévia. E aí todos participam e aquele que for escolhido terá uma grande legitimidade. Porque quanto você mais amplia a consulta, menos você erra, né? Quem mais ouve, erra menos. Então, ouvir mais, ampliar mais a consulta. E eleição só o ano que vem. E vejo que o Brasil precisa realmente parar com essa divisão de nós contra eles, né? Ou eles contra nós, e procurar um mínimo de união nacional, procurar unir o Brasil para retomar o emprego, a renda, o país funcionar, melhorar a segurança pública, educação, saúde, atrair investimento. É esse um grande projeto para o futuro do nosso país. Entendo. Agora, governador, dentro dessa sua fala, o próprio PSDB encontra-se hoje meio rachado, não é? No tocante a essas visões de críticas e não críticas ao governo federal. Mesmo sendo em 2018, não é hora já de pavimentar o caminho, não? Olha, o programa polêmico, né, do PSDB na televisão, a autocrítica que foi feita, eu acho que é um ato de humildade. Quem está satisfeito hoje com a política brasileira? Ninguém. Agora, a primeira coisa para você corrigir, para você melhorar, para você reformar a política partidária brasileira é reconhecer que as coisas não estão bem. Se achar que está tudo bem, não vai trabalhar para mudar. Então eu vejo que é importante. O programa do PSDB fez uma crítica e uma autocrítica, porque é fácil criticar os outros também, né? Mas o PSDB também fez uma autocrítica, dizendo, olha, nós precisamos melhorar a política brasileira, fazer reforma na forma como escolhe os candidatos, cláusula de desempenho para não ter 35 partidos, campanhas mais baratas, acabar com a marketagem, né? Eu defendo campanha majoritária, só microfone e mesa. A campanha fica muito mais barata. Enfim, um conjunto de medidas necessárias. Governador, ainda falando sobre esse processo de pavimentação política, enquanto o prefeito de São Paulo viaja muito e colocou agora, elegeu o Nordeste como pontos principais de partida, talvez, para uma possível campanha, o senhor não tem vindo pouco ao Nordeste, não? Acha que precisa viajar um pouco mais pelo Brasil ou tudo, como disse o senhor, tem o seu tempo devido? Olha, Aldo Vilela, eu não sou favorável a antecipar muito a questão sucessória, porque quando você antecipa, você encurta o governo. E hoje a situação é muito grave, nós precisamos ajudar o Brasil aí a recuperar emprego e renda. Mas estive aí com o ministro Helder Barbalho percorrendo todo o Canal Leste, descemos até em várias cidades aí do Nordeste, na divisa com a Paraíba, citei Custódia, Sertânia, também Floresta, e estive também até com o Paulo Câmara no lançamento do nosso programa da vacina contra a dengue. E nós temos 15 centros de pesquisa, vários no Nordeste e um dos principais em Recife. Aliás, está indo muito bem e nós estamos otimistas que o ano que vem a gente possa ter a vacina tetravalente contra a dengue, gratuita, uma dose só, a primeira do mundo tetravalente. E aí depois poder ser pentavalente, também envelopando o Zika vírus. Mas tenho grande alegria, né? Já fui candidato a presidente da República, percorri muito Pernambuco, a região, a capital, região metropolitana, o litoral, a nossa zona da mata, o agreste, sertão, enfim, o semiárido, e conheço já razoavelmente, mas quero voltar sim. Teremos boas oportunidades, talvez eu até vá na próxima semana, talvez,
porque vai ter o lançamento do Renova Bio, que é de apoio ao setor do combustível, energia renovável através da cana-de-açúcar. Nós lançamos em São Paulo o Renova Bio e talvez haja também um encontro em Recife. Perfeito. Governador, muito obrigado pela sua atenção, muito grato em nos atender aqui para Pernambuco através da Rádio CBN e até um próximo encontro. Muito obrigado, Aldo Vilela. Um abraço a você e todos os ouvintes da CBN. Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, pertence ao PSDB, falou aqui a CBN.